E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora ver um tópico bem legal, um tópico bem gostoso de direito administrativo e que a galera reclama. Eu não sei porque reclama, porque é bizonho. Não, tô brincando, o tópico realmente é um tópico grande, ele é um tópico um pouquinho complexo em alguns pontos, mas não é um tópico tão difícil assim. O tópico de atos administrativos, que é o tópico que a gente vai desenrolar bem legal agora, a gente tem que fazer um passo a passo no estudo dele. Por quê? Muitas vezes a pessoa quer pegar um pedacinho, quer entender aquilo e não compreende que são vários pedacinhos que funcionam no conjunto como um todo. Então a gente vai vendo vários tópicos, vamos vendo alguns conceitos, algumas classificações e muita coisa não faz pleno sentido ainda. Por quê? Porque às vezes está vendo um conceito aqui no comecinho da aula, só que para esse conceito fazer pleno sentido para você, você tem que associar ele com algo que é visto depois. Então quer dizer, às vezes na primeira passada o troço fica meio estranho. Mas depois que a gente passa tudo, a gente vai costurando as matérias, aí vai fazendo aquela parte, né? Vai fazendo sentido, vai realmente desenrolando. Então vamos lá, vamos pegar e trabalhar os principais pontos. Já sabe como funciona, né? De maneira simplificada, da maneira que cai em prova, sem aprofundamentos necessários, sem muito mimimi, porque esse tópico ele é grande, ele é extenso, ele realmente, tá? Eu sei que esse tópico tem coisa a dar com pau e que tem uns abacaxis aqui que são bem difíceis de descascar, mas calma lá. Vamos lá que a gente desenrola. Vamos com calma, pegar um pedacinho por vez. Você vai ver como é um tópico gostoso, como é um tópico bacana, que depois que você entende ele passa a primeira vez, dá aquela costurada que a gente conversou, o problema é resolvido. Você não é isso aqui mais em prova, não. Então vamos lá. Mas olha só, começa a falar de ato administrativo. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Pode ter só uma questão de prova, uma alternativa, uma assertiva. Eu falo assim para você. Todo ato que a administração pública pratica é um ato administrativo. Certo ou errado? Tá errado. Calma lá, tá errado, não é assim não. Vem cá, olha o conceito, ó. Antes de você responder, olha o conceito, aí você me responde de novo. Chega mais, chega mais. Qual é o conceito bem resumidão de ato administrativo? Então, um conceito bem resumido, direto na veia. Ato administrativo é a manifestação unilateral do Estado ou de quem ele faça, às vezes, utilizando-se de suas prerrogativas de direito público. Não entendi um caralho, Thales. Calma, calma, vamos devagar. Olha só, o que é o ato administrativo? O ato administrativo é a forma pela qual a administração pública manifesta a sua vontade. Quando a administração pública faz algo, ela está praticando um ato administrativo. Mas olha só, nem todo ato que ela pratica é um ato administrativo. O ato administrativo é aquela manifestação unilateral, é aquela manifestação que emana de um único lado, já já eu explico melhor isso, aprofundo isso, segura, de vontade do Estado. Só que quando o Estado pratica um ato administrativo, ele faz isso utilizando-se das suas prerrogativas de direito público. Ele utiliza os seus superpoderes de direito público. O que é direito público? Superioridade. Superioridade. Particular está embaixo, o Estado está em cima. Relação aqui, ó, de superioridade. Aqui o Estado não vai pedir para o particular, ele vai mandar o particular fazer alguma coisa. Ele ordena, ele determina, ele não pede. Então o ato administrativo, quando é um ato administrativo, nós não temos uma relação de igualdade. Nós temos o particular aqui e a administração em cima. Isso que é essas prerrogativas, né, de direito público, isso que é o direito público. É uma relação de superioridade. É quando a administração pública está impondo aquilo ao particular. Quando nós estudarmos os atributos do ato administrativo, a gente vai ver por que o ato é fodão. O ato, ele é imposto ao particular. O ato já nasce presumidamente válido e verdadeiro. O ato é imperativo, é autoexecutório. A gente vê que o ato administrativo ele é meio fodão mesmo, ele é imposto ao particular. Nesse caso, nós estamos falando das prerrogativas de direito público, dessa relação de superioridade que existe entre a administração pública e o administrado. Então, quando a administração pública pratica um ato em que não há essa superioridade, isso não é um ato administrativo. Olha só o conceitão básico, vem cá. É a manifestação unilateral de vontade do Estado, utilizando suas prerrogativas de direito público, que falando de outra forma, utilizando da sua superioridade. Vem cá, olha isso aqui, ó. Quando a gente fala que ato da administração em sentido amplo, ato da administração em sentido amplo, eu estou falando tudo que ela faz. Tudo que a administração pública faz. Beleza. Quando a gente pega tudo que ela faz, isso pode ser dividido em vários tipos de atos. Nós temos o primeiro, que é o que nos interessa. Nós temos esse aqui, ó, que são os atos administrativos. Esses atos administrativos, esse aqui é o tópico, esse é o que nos interessa, porque são aqueles atos regidos por normas de direito público. Esse é o que nos interessa, é isso que a gente está estudando. Entretanto, a administração pública também pratica outros atos. Ela também pratica, se cair na tua prova, é disso aqui que ela está falando, ó, de atos da administração.
Atos da administração, nesse caso, em sentido estrito, que a banca não vai falar para você em sentido amplo, em sentido estrito. Com o enunciado da questão a gente se enrola, a gente encontra qual dos dois. Mas quando ela fala ato da administração, não é isso que a gente quer. Um ato da administração são aqueles atos regidos por normas de direito privado. Aí não tem superioridade. Ninguém manda em ninguém. E nós temos os atos de mera execução. O cara está varrendo uma rua, está demolindo um prédio. Isso não é uma manifestação de vontade. Ele está apenas executando alguma coisa. Então não há sequer uma manifestação de vontade. Ele apenas está executando alguma coisa. Então isso aqui não interessa para a gente, ó. Esse aqui não interessa para a gente. Esse aqui também não. O que interessa para a gente é o ato administrativo. Então toma cuidado que a palavrinha da pode te ferrar na prova. Não é ato da administração que nos interessa. O que nós queremos é os atos administrativos. Nós queremos os atos administrativos que são aqueles regidos por normas de direito público. Olha só como é fácil identificar. Quando é direito público, quando é um ato administrativo, aquilo está sendo imposto ao particular. É uma regra, tá? Tem exceções, mas vamos trabalhar no genérico primeiro, que é assim que vem aqui. Uma multa de trânsito. Você pode chegar para o guardinha e falar, não, obrigado, não estou afim? Não pode, não tem escolha. Aquilo é imposto. Você não tem escolha. Você é forçado. Você não tem querer. Agora, tem atos que a administração pública pratica que são regidos por direito privado. Por exemplo, ó, pensa comigo. Caixa Econômica, Banco do Brasil, é administração pública? É administração pública. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Então, os atos que eles praticam são atos da administração pública. Alguma vez já aconteceu com você, está passando na frente de um banco, vem um gerente, te pega, te puxa dentro do banco e fala, sabe esse cheque aqui especial? Está assinado, você já contratou, tem esse seguro também aqui que você contratou, tem essa conta corrente que você abriu, beleza? Você fala, ai não, não quero, não tem que querer, já está feito. Já aconteceu isso, já? Já viu o banco, nesse caso, te empurrar aquilo? Ai, professor, eu fiquei com tanta vergonha de falar não que foi. Não, é porque você é bobo. Porque é o seguinte, não tem como ele te obrigar aquilo. Te obrigar não tem como. Ele não pode te obrigar a te empurrar aquilo. Por quê? Porque é um ato de direito privado, é um ato que é igualdade. É um ato que você podia fazer contra o banco. Nesse caso, isso não é um ato administrativo. Então, quando a gente tem administração pública, olha só, abrir uma conta corrente, fazendo um contrato de seguro, de cheque especial, alugando um prédio. Nesses casos, nós não temos atos administrativos. Nós temos meros atos da administração, que são aqueles regidos por normas de direito privado. E isso não interessa pra gente, isso é direito civil. O que interessa pra gente é o cabuloso, é o fodarástico. É o ato administrativo, que é o regido por direito público, que é aquele caso que nós temos a superioridade. Olha só agora, faça a pergunta de novo. Todo ato que a administração pública pratica é um ato administrativo? Lógico que não, né? Agora ficou fácil. Ato administrativo é apenas aquele regido por normas de direito público. Direito público. Os atos administrativos são manifestações unilaterais da vontade. Por que unilaterais? Ou vamos fazer um desenho e você não confunde mais com um contrato administrativo, que é um ato bilateral. Vai desenhar, professor? Aí eu acho massa. Vou desenhar, pô, é muito mais fácil nesse caso. Olha só, aqui de um lado nós temos um ato administrativo, isso aqui é um ato administrativo, e aqui do outro ladinho, ó, nós temos um contrato administrativo. Sabe por que o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade e o contrato administrativo é uma manifestação bilateral? Olha comigo, ó. Manifestação unilateral. Quantas manifestações aproximadamente você acha que tem? Arredondando umas uma, né, professor? É isso aí. Uma manifestação de vontade. No ato administrativo, quem vem e assina aquele ato é a administração pública. Só ela manifesta a vontade. Quem assina o ato, por assim dizer, é ela. Quem manifesta a vontade é ela mesmo. O particular pode ter pedido, tal, mas tem que ter o quê? A manifestação de vontade dela. No contrato administrativo, olha só, de um lado, nós temos a administração pública manifestando a sua vontade. E de um outro lado, nós temos o licitante vencedor, o particular, o cara que ganhou a licitação. Aquele contrato administrativo tem que ter o quê? Duas assinaturas, o da administração e o do licitante vencedor. Por isso, esse treco é um ato bilateral, é uma manifestação bilateral. Mas isso é contrato administrativo, para você não confundir com outras coisas vistas em outros momentos. O ato administrativo é uma manifestação unilateral da vontade, em que o Estado utiliza-se de suas prerrogativas de direito público. Em relação do quê? Fala para mim? Superioridade. Olha que fácil. Esse é o conceito de ato
administrativo. Aqui eu quero que você entenda, porque pode ser trabalhado na tua prova de várias maneiras diferentes. Agora, se você entende o conceito, grava o ponto principal, não tem como errar a questão. Primeira pergunta já foi. Então a gente sabe que nem todo ato que ela pratica é um ato administrativo. Segunda pergunta. Somente a administração pública pratica atos administrativos? Antes de responder, chega mais. Vem cá. Os atos administrativos são praticados por quem? Primeiro, obviamente, pela própria administração pública. Mas olha só, não é só ela que pratica ato administrativo. Um particular também pode. Quando nós temos um particular desempenhando uma atribuição pública. É um particular que está prestando um serviço público. Nós temos um particular que está fazendo uma atividade que seria da administração pública. Seria o caso aí, por exemplo, de um concessionário, de um permissionário e de um autorizatário de serviço público. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Um concessionário de serviço público. Um concessionário de serviço público. Poderíamos ter também aí um permissionário, um permissionário de serviço público. Nós temos o que nesse caso aqui, ó, nesse exemplo que eu estou dando? É um particular. Esse cabra não é administração pública, é um particular. Mas é um particular que está desempenhando uma atribuição pública. Ele está agindo como se fosse administração pública. E agora, eu te falo o seguinte, ele está fazendo isso regido por normas de direito público ou privado? O que é o ato administrativo? É quando manifesta vontade regido por normas de direito público. Aqui, se ele está regendo por direito privado, olha só, o que você já sabe? Já fica ligado sempre na pegadinha. Privado não casa com ato administrativo. Para que seja considerado um ato administrativo, ele tem que fazer aquilo utilizando suas prerrogativas de direito público. É aquilo que a gente viu antes. Então a banca sempre vai narrar um conceitão para você e tentar enfiar o privado. Não deixe enfiar o privado em você porque não é legal. Não deixe que você não vai gostar. Não é bacana. O privado não casa com o ato administrativo. É o direito público. Então se nós temos um particular que está prestando um serviço público, tipo esses cabras aqui, e está fazendo isso, utilizando-se de uma relação de superioridade, utilizando-se de suas prerrogativas de direito público, nós temos o quê? Um ato administrativo. Então, voltando para a perguntinha. Somente a administração pública pratica atos administrativos? Os atos administrativos são praticados pela administração pública ou por quem lhe faça às vezes. Por quem age como administração pública utilizando suas prerrogativas de direito público. Bacana, né? Reparou que o direito público é a palavrinha do milhão aqui. Legal. Então, fizemos essa parte introdutória, já é bem cobrada em prova. Isso aqui pode vir embutido dentro de alguns conceitos, fica de olho. Vamos trabalhar algumas classificações agora. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas classificações dos atos administrativos que são importantíssimas. Vem cá, essa primeira, isso aqui nem tópico de atos é. Ou, dizendo melhor, nem apenas de atos é isso. Isso aqui é um conceito tão importante que ele é utilizado para todo o direito administrativo. Isso aqui é um conceito que está relacionado a tudo. A qualquer momento, a banca pode falar algo disso. Então, esse conceitinho que você está vendo aqui, não é só para a matéria, é para tudo. Para toda a parte, para tudo que você estuda no direito administrativo, é algo que você tem que ficar de olho, é algo que pode ser cobrado. Que é a diferença entre ato vinculado e ato discricionário. Vamos entender o que é? Depois eu te falo como que a banca cobra isso aqui em qualquer lugar do universo. Vem cá. Então, primeira classificação, primeira diferenciação. É aquela que existe entre ato vinculado e entre ato discricionário. Legal. Thales, o que muda basicão um para o outro? O basicão é o seguinte. No ato vinculado, a administração pública não tem margem de escolha. Ela está amarrada, ela está vinculada, ela vai agir exatamente como está previsto em lei. Já no ato discricionário, ele tem uma certa margem de escolha. Bora aprofundar? Chega mais. Então, olha só. Ato vinculado. Vinculado é algo amarrado, é algo que está preso, ele não tem margem de escolha. Quando é um ato vinculado, a administração pública, uma vez que forem preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, ela está obrigada a praticar o ato. Chega mais. Olha só. Olha só. Uma vez que os requisitos previstos em lei forem preenchidos, a administração pública, ela está o quê? Obrigada a praticar aquele ato. Ela não tem escolha. E ela vai praticar exatamente como está na lei, nos termos da lei. Ela não pode falar, não quero, vou fazer um pouco mais, um pouco menos. Não pode. Ela está obrigada. Olha, um exemplo legal aqui, vem cá. Seguinte, fez 18 aninhos, pagou as taxas, fez as aulas teóricas, fez as aulas práticas, fez a prova teórica, fez a prova prática, passou no troço todo porque tá louco para dirigir, para tirar a tua CNH. Você preencheu
todos os requisitos. A administração pública pode olhar para tua cara e falar assim, acho melhor não. Ela pode fazer isso? Não pode. Ela está obrigada. Se você preencher os requisitos, ela está obrigada a te dar a CNH. Ela está obrigada a praticar esse ato que é a licença para dirigir. E ela não pode olhar para tua cara e falar, rapaz, você é uma pessoa meio estranha. Eu acho que você só pode dirigir durante o dia. Não, você dirige a hora que você quiser. Ela vai praticar o ato exatamente como está na lei. Isso que é um ato vinculado. Ela está vinculada, ela está amarrada, ela não tem margem de escolha. Isso é o vinculado. Só que nós temos também o ato discricionário. O que é o ato discricionário, Thales? O ato discricionário é aquele que a administração pública possui uma certa margem de escolha. Ela possui alguma margem de escolha. Como funciona? Aqui, ele pode optar. Olha só um exemplo. Lei 8.112 de 90. O Estatuto Federal. Lá a suspensão é de até 90 dias. Ah, suspensão é de 90 dias? Não, ela é de até 90 dias. Se vai ser um dia, se vai ser 2, 10, 20, 30, 60, 90, o administrador que escolhe. Ele que escolhe. Isso que é discricionariedade. Ele tem alguma margem de escolha. Ele que escolhe se vai fazer ou não, um pouco mais, um pouco menos. Quando ele vai fazer essa escolha também, ele não faz aquilo de acordo com a livre vontade dele, ele não faz aquilo olhando na borra do café, consultando as cartas, olhando na bola de cristal. Ele faz aquilo utilizando uma coisinha chamada, olha só, muito importante isso, hein? Análise do mérito administrativo. O mérito administrativo é essa margem de escolha que ele tem. Ele analisa. Ele faz essa análise do mérito administrativo, ele faz uma coisinha chamada juízo de conveniência e oportunidade para verificar de que forma melhor ele pratica o ato com a finalidade de atingir quem? Interesse público. Sempre buscando o interesse público. Então o mérito administrativo é tipo assim, o cara tem que tomar uma decisão. Ele pode optar entre algumas coisas. Ele faz assim, ó. Ele dá uma pensada. Ele dá uma pensada, uma raciocinada, ele faz um juízo de conveniência e oportunidade para decidir o que ele faz, como ele faz essa escolha para melhor atingir o interesse público. Isso que é discricionariedade, isso que é um mérito administrativo. Então vem cá, eu já quero que você pegue e grude bem forte na cabeça que mérito administrativo, juízo de conveniência e oportunidade é algo que existe onde? Em ato discricionário. Tem mérito administrativo. Tem juízo de conveniência e oportunidade em ato vinculado? Não. O que adianta o ato vinculado falar, não, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ele vai fazer, ele está obrigado, não tem que pensar nada. Tem que cumprir. Quando é um ato vinculado, ele não tem que pensar nada. Ele tem que cumprir, tem que fazer exatamente como está na lei. Ele não tem escolha. Então, em ato vinculado, não existe análise do mérito administrativo. Em ato vinculado, não tem juízo de conveniência e oportunidade. Isso tem apenas em ato discricionário. Já leva isso para a tua vida. Já leva isso para a tua vida. Legal. Essa é a diferenciação básica. Vamos olhar mais alguns pontos muito importantes para a prova também. Olha só, mais alguns detalhes bastante importantes também. Chega mais. Quando ele vai fazer essa escolha que ele tem na discricionariedade, é uma certa liberdade que o administrador público possui nos seguintes casos. Na hora de fazer a valoração dos motivos e na hora também de fazer a escolha do objeto. É nos motivos e no objeto que nós temos ou podemos ter a discricionariedade. De novo, isso é algo que a gente vai dar uma olhadinha um pouco melhor mais à frente, mas já vai associando. Como assim valoração dos motivos? Na hora que ele vai analisar o caso concreto, ele que escolhe. Ele vai ver se teve má fé ou não, se a pessoa estava de má fé ou não, se ela foi moral ou não. No caso concreto que ela vai fazer essa escolha. Já te dou um exemplo melhor, segura aí. Aqui ela faz a escolha do objeto. Depois que a gente falar aí dos elementos do ato administrativo, a gente vê que o objeto é o próprio ato. Por exemplo, quando ele vai dar uma suspensão, a suspensão não é de até 90 dias? É isso aí. Olha só, a suspensão não é de até 90 dias? Isso que é o objeto. Ele que escolhe se vai ser um dia, se vai ser 2, 10, 20, 30, 60, 90. Isso que é o objeto, é o próprio ato. Ele que escolhe essa gradação. Os motivos é quando ele vê, por exemplo, se houve ou não má fé. Se teve ou não conduta escandalosa. Já vamos falar um pouco melhor disso, mas só estou exemplificando para você ir associando. Mas como eu disse, hein, não fica na pira agora, ai meu Deus, morrendo com os cabelos. Calma. A matéria toda, depois que você passa uma vez, aí que ela vai dar uma sentada, aí que os tópicos começam a se ligar e vai ficando mais bacana. Então aqui eu estou fazendo um link com algo que você vai ver bem visto mais à frente. Aí depois que você vê aquilo, aí vai encaixar legal. Então aqui,
é uma certa liberdade que ele possui para valorar os motivos, para ver se no caso concreto houve má fé ou não, se o cara fez certo, fez errado, para fazer essa escolha, e também na hora de fazer a dosimetria, a escolha do objeto. Por exemplo, se a penalidade vai ser de 10 dias, 60, 90, isso que é essa liberdade que ele possui. Só que é uma complementaçãozinha que vai fazer um pouco mais de sentido depois que a gente conversar sobre os elementos. Chega mais. Vem cá. Onde que está essa discricionariedade? Ela é presumida? O cara tem onde ele quiser? Não é assim, não. Essa discricionariedade está prevista em lei. Como assim, Thales? Está na lei. O que o 8.112 fala? Que o prazo de suspensão será de até 90 dias. Chega alguma coisa e fala que isso aqui é feito no interesse da administração, que o prazo de validade de concurso público é de até 2 anos. Então a própria lei está dando uma margem de escolha. A própria lei está dando essa margem de escolha. Então aqui a discricionariedade está prevista na lei. Só que também tem discricionariedade uma coisinha chamada conceito jurídico indeterminado. O que é isso, Thales? O conceito jurídico indeterminado é um conceito jurídico que está indeterminado. Ah, vá. Não, isso aqui é o seguinte. É quando a lei chega a falar alguma coisa, eu não explico o que é. Sabe aquele conceito fixo que está na Constituição Federal de Moralidade? Sabe? Não sabe não. Por quê? Porque não tem, não existe conceito. Ela não fala nada, ela fala moralidade. E ela não diz pra gente o que é moralidade. Um outro exemplo legal. A 8.112 também. Ela chega e fala aqui, ó, de uma coisinha chamada conduta escandalosa na repartição. Está lá no artigo 132 da lei, isso aqui é caso de demissão. Eu estou te dando um exemplo. Olha só, o cara ir trabalhar de bermuda é conduta escandalosa? Porque conduta escandalosa é o conceito aberto. Aí o que acontece? Nessa situação, no caso concreto, que o administrador vai ver se houve ou não conduta escandalosa. Ele tem a discricionariedade para falar se teve ou não. 2 exemplos. Ó. Primeiro exemplo. A galera do Rio também vai poder me ajudar muito legal nisso. Rio de Janeiro. Aquele povo já anda tudo bem pelado. Vai tudo pelado na padaria, tal, de biquíni, muito massa, inclusive. Concordo, acho bacana, adoro. Mas legal. Olha só. O cara vai aquele calorzão. Vai lá com uma bermudona, cargo e tal, mostrando 2 dedos de canela. Isso não é conduta escandalosa. Ele pode tomar uma advertência, porque aquilo lá não podia no cargo, tal, não podia no órgão público, mas isso não é conduta escandalosa. Ele não está fazendo escândalo, não quer causar. Esse é o primeiro caso. Aí o que acontece? A gente viu que não tem. Segundo exemplo. Pega tipo Paraná. Friozão. Aquele inverno do capeta, menos 7 graus negativos. Tá frio pra porra. E o cara chega pra trabalhar com aquela bermudinha de andar de bicicleta, aquela coladinha, bem de viadinho, sabe? Bem justinha assim, que se ele peida faz igual uma bexiga assim. Aí chega na repartição, fala, opa, caiu um negócio aqui no chão. Ah, aí começa. Aí chega e fala, eu tô alongando. Aí começa, sabe, que você vê tudo. Não dá. Isso não é conduta escandalosa? Lógico que é conduta escandalosa. Tá querendo causar, a pessoa quer fazer o ó. Nesse caso, é conduta escandalosa. Então reparou que o conceito jurídico indeterminado, no caso concreto, que o administrador vai ver se houve ou não, tem uma discricionariedade. Sabe isso que a gente acabou de fazer? Essa análise que a gente acabou de bater aqui, isso que é a análise do mérito administrativo. A análise do juízo de conveniência e oportunidade, para ver se foi ou não configurada a conduta escandalosa. Então, isso que é a discricionariedade. É quando a administração pública escolhe, ela opta. E ela está prevista onde, para resumir então? Na lei e nos conceitos jurídicos indeterminados. Legal. Então, a discricionariedade, ela não é presumida. Ela não é quando o cara quer, é quando ela existe na própria lei. Bacana. E essa discricionariedade tem limites? Igual tem muita questão que fala assim, que é um poder absoluto e ilimitado. Você está usando droga? O único poder absoluto e ilimitado que tem é o de Deus, da administração pública, tudo que ela faz é limitado. Mas é lógico que é limitado. Vou te dar um exemplo. Sou autoridade pública, sou foda. Eu que aplico canetada nos outros no órgão. Legal? Legal. Eu que aplico suspensão. Posso? Posso. Beleza. Eu que escolho a suspensão? Escolho. 200 dias para esse cabra safado. Não pode. Por quê? Porque a lei falou pra gente que a suspensão é de até 90 dias. Então o limite está na própria lei. Está na própria lei. A lei não chega e fala que a suspensão é de até 90 dias? Então pronto, o limite está na lei. Se eu vou fazer o concurso público, a validade é de até 2 anos. Eu não posso fazer por mais. Tá? Fazer 7 anos. Não pode. Porque a lei colocou um limite. Então o limite está na própria lei. Um outro limite que nós temos também é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Eu que escolho para a suspensão, beleza? E comigo é assim, 90 dias para todo mundo. Não é assim que funciona. Se é uma infração mais leve, eu aplico uma penalidade mais leve.
uma infração mais grave, uma penalidade mais grave. É assim que funciona. Então, os limites que nós temos é o quê? A lei, a própria lei já traça os limites, e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Aí é o seguinte, o termo discricionariedade é importante, porque sempre que a administração pública tem uma margem de escolha, sempre que ela vê se ela faz algo, não faz algo, se ela faz mais, se ela faz menos, isso que é a discricionariedade. Quando ela está obrigada a fazer algo, aquilo é um ato vinculado. Aquilo lá não tem discricionariedade. Agora, quando ela faz se ela quiser, ela escolhe, quando ela tem essa margem de escolha, isso é discricionário. Então é legal porque em vários pontos do direito administrativo, a administração pública está obrigada a fazer algo. Em outros, não. Ela faz se ela quiser. E a banca pode ficar falando para você. Isso está a discricionariedade da administração pública. Quando ela diz isso, quer dizer o quê? Ela faz se ela quiser. Ela que escolhe. Ela que escolhe. Agora, quando fala que a administração pública está vinculada, ela está obrigada. Por isso que eu te falei antes, que esse aqui é um conceito que pode ser jogado em tudo no direito administrativo. É uma classificação extremamente importante e que eu quero que você fique de olho. Então, fica bem de olho nesses temas, tá? Porque isso aqui é bastante cobrado e olha só. Quando a gente fala, então, de um ato vinculado, o ato vinculado, eu não tenho mérito administrativo. O ato vinculado, eu só olho para a lei. Eu só olho para a lei. Preencheu o que está na lei? O ato é praticado. O ato é praticado. Não tem mérito, não há mérito. No ato discricionário, nós temos tanto a análise da lei como a análise do mérito. Então, olha só para fechar bem essa parte aqui, para a gente já moer alguns exercícios bem legais. Olha só, no ato vinculado. No ato vinculado, o critério que a gente utiliza, a análise que a gente faz, é a análise da lei. É uma análise do quê? De legalidade. Eu só vejo se o ato é de acordo com a lei ou não. Ou não, senão não estou nem aí. Agora, no ato discricionário, olha só, no ato discricionário, a gente também tem que analisar a lei. A gente também faz uma análise de legalidade. A gente também analisa se o ato está ou não em conformidade com a lei. Óbvio, todo mundo tem que observar a lei. A diferença é o seguinte, que no ato discricionário, nós também fazemos uma análise de mérito. Nós também fazemos um controle de mérito. Essa é a diferença. A lei, meu irmão, todo mundo tem que observar. A lei, todo mundo tem que obedecer. Isso é óbvio, né? Princípio da legalidade, artigo 37. A diferença básica, então, entre o vinculado e o discricionário é que no vinculado não tem análise de mérito e no discricionário a gente tem. Fala que não é fácil. É fácil pra caramba. Pega teu material, bora fazer alguns exercícios. Olha só aí. Existem atos administrativos produzidos por agentes de entidades que não integram a estrutura da administração pública, mas que nem por isso deixam de qualificar-se como tais, como no caso de certos atos praticados por concessionários e permissionários de serviços públicos, quando regidos pelo direito público. Pronto, tudo certinho, tudo bonito, olha só. O que ele falou? Que tem ato administrativo praticado por particulares. Pessoas que não integram a administração pública, mas que nem por isso deixam de ser atos administrativos. Por quê? Porque está desempenhando uma atribuição pública utilizando normas de direito público, tipo concessionário, permissionário de serviço público. Correta a questão. Bora fazer mais uma. Todo ato praticado pela administração pública é considerado ato administrativo? Pra cima da gente não, né, meu irmão? Lógico que não. Nem todo ato que a administração pública pratica é um ato administrativo. Ato administrativo é apenas aquele regido por normas de direito público. Se for um ato regido pelo direito privado, essa tralha não é considerada um ato administrativo. Errada essa questão, bora para a próxima. O aluguel, pelo TCDF, de espaço para ministrar cursos de especialização aos seus servidores, constitui ato administrativo, ainda que regido pelo direito privado. A banca reforça. Olha só, o aluguel é direito privado. Falou até na questão. Se falou direito privado, isso casa com ato administrativo? Nunca. Porque ato administrativo são apenas aqueles regidos por normas de direito público. Passa a caneta que também está errada essa questão. Próxima. Os atos administrativos podem ser exarados por órgãos públicos ou por particulares mediante delegação. Eles podem? Podem. Então a questão está certa. Ele não falou que sempre serão, falou que pode. Então está certo, porque o ato administrativo ele é exarado, ele é praticado tanto pela administração pública como também pode ser praticado por um particular mediante delegação. Correta essa questãozinha. E olha aí mais uma, ó. Ao celebrar com um particular um contrato de abertura de conta corrente, a Caixa Econômica Federal pratica um ato administrativo. É lógico que não. Conta corrente.
Já aconteceu alguma vez o gerente obrigar alguém a fechar uma conta corrente? Não, não obriga, é direito privado. Se é direito privado, ele não tem superioridade, ele não está forçando alguém a fazer aquilo, isso não é administrativo. Porque celebrar uma conta corrente se faz em qualquer banco. O gerente da Caixa Econômica Federal não pode obrigar alguém a fazer aquilo. Então isso é direito privado. São os exemplos que eu te falei que são os mais cobrados, tá? Conta corrente, contrato de seguro, aluguel, ele pode falar de cheque especial. Essas paradas de direito privado, isso aí não é ato administrativo, é um mero ato da administração. Então, ó, errado essa questãozinha, essa parte é bem tranquila. Você vai ver que muito do que a gente está estudando, muito do que a gente analisa aqui, isso é um conceito que vai agregar conceitos futuros e que vão ser cobrados em outras questões. É o que eu te disse. Em prova, às vezes é questão até que mais de boa, da forma que a gente viu aqui. Pá, direto na veia. Agora, tem algumas questões que elas vão misturando tudo que a gente viu. A gente pega, por exemplo, 5 tópicos, joga no saco, dá uma chacoalhada e faz uma questão. Mas fica tranquilo que a gente vai trabalhar bem pontualmente. Depois que você tiver assistido todas as aulas, tiver estudado, feito bonitinho o que tem que fazer, não vai encontrar problema. Vai ser bem de boa. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.